Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Afonsinho. Hoje a gente está aqui para analisar os jogos do dia 18 de maio, quinta-feira. Se você ainda não fez, deixa aquele like no vídeo, se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para você não perder os próximos vídeos que rolam todo dia, beleza? Sem enrolar demais, bora para os jogos. Galera, primeiro jogo que a gente tem aqui do dia, pelo Campeonato do Egito, às 2 horas da tarde, a gente tem o Zamalek contra o Al-Ahly. Galera, vamos olhar aqui a classificação. O Zamalek é o quarto colocado. Geralmente ele disputa todo ano ali com o Al-Ahly, o título do Campeonato do Egito. Esse ano ele está 10 pontos atrás. Tem que correr atrás do prejuízo, porque o Al-Ahly tem 5 jogos a menos e está 10 pontos na frente. Então, se ele quer sonhar com a vaga da Liga dos Campeões da África, precisa vencer o 12º colocado. Vamos olhar aqui os últimos jogos. O Al-Ahly nos últimos 5 jogos venceu 2, empatou 2 e perdeu 1. O Al-Ahly nos últimos 5 jogos empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Só que o que a gente tem de interessante para essa partida, galera, é que o Zamalek jogando em casa nos últimos 5 jogos venceu 3 e empatou 2. E o Al-Ahly jogando fora de casa perdeu 3, empatou 1 e venceu apenas 1. Galera, o que a gente tem que aproveitar? O bom momento do Zamalek jogando em casa. E quando a gente vê uma odd na vitória para 1,93 para o Zamalek, a gente pode entrar com o Zamalek e o empate anula, para a gente proteger a nossa operação ali. A gente deve conseguir uma odd até de 1,40, 1,45, ou o dupla chance para o Zamalek, né? Que a gente fica com empate ou vitória, a nossa entrada está valendo. No dupla chance a gente deve conseguir uma odd ali entre 1,20 a 1,25, tem um valor bacana, e a minha entrada para Zamalek e Al-Ahly é o dupla chance para o Zamalek. Galera, mais um joguinho, agora a gente vai para a Turquia, também às 2 horas da tarde. A gente tem o Fenerbahçe contra o Trabzonspor. Galera, vamos olhar a classificação aqui. O Fenerbahçe é o segundo colocado, está atrás do Galatasaray, enfrenta o 8º colocado, que é o Trabzonspor. Em 31 jogos venceu 14, empatou 6 e perdeu 11. Agora vamos puxar o retrospecto aqui. Nos últimos 5 jogos do Fenerbahçe, galera, a gente tem 3 empates e 2 vitórias. E nos últimos 5 jogos do Trabzonspor, a gente tem 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Só que o que a gente tem de interessante que nos últimos 5 jogos do Fenerbahçe, em 4 deles, a gente viu mais de 1,5 gol e viu também o ambas marcam. E nos últimos 5 jogos do Trabzonspor, em 4 deles, a gente viu mais de 1,5 gol. Então, os dois times têm tendência para gols, tanto que quando se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente viu mais de 1,5 gol. Então, galera, aqui para essa partida a gente tem 2 cenários. O primeiro deles, né, e mais conservador, é o mais de 1,5 gol. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,17 a 1,20. Tá excelente para a gente completar ali de repente um bilhete. Quem quiser ir na vitória do Fenerbahçe tem um valor também. Pode proteger com o empate anula. A gente deve conseguir ali entre 1,20 a 1,25. Mas a minha entrada para Fenerbahçe e Trabzonspor é mais de 1,5 gol na partida. Galera, agora a gente vai para a Inglaterra. A gente tem Newcastle contra o Brighton, 3h30 da tarde. Galera, vamos olhar a classificação aqui. O Newcastle é o 3º colocado, quer se manter no grupo dos 4 primeiros que vão para a Champions League. Então, para isso, precisa vencer o Brighton, que também vive um bom momento. Está em 6º ali, quer ficar no grupo da galera que vai para a Liga Europa. Não vai querer perder essa vaga aqui para Tottenham, para Aston Villa, que estão somente 1 ponto atrás. Então, galera, vamos para os últimos jogos aqui, tanto do Newcastle quanto do Brighton. Do Newcastle, galera, nos últimos 5, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Só que a gente tem de interessante, nos últimos 5 jogos do Newcastle, todos os 5 a gente viu mais de 1,5 gol. Em 4 desses 5 jogos a gente teve o ambas marcam. Já no lado do Brighton, são 3 vitórias e 2 derrotas nos últimos 5 jogos. E nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente viu mais de 1,5 gol. Então são 2 times que têm os seus jogos marcados por gols. Quando as equipes se enfrentam nos últimos 5 jogos, em 4 deles, a gente também viu mais de 1,5 gol. Então, galera, para essa partida aqui, apesar do Newcastle ser favorito, o mercado de resultado é arriscado. Quem quiser operar no mercado de resultado
Eu aconselho ir com dupla chance para o Newcastle, né, que ele pode empatar e vencer a partida. Mas a minha entrada para essa partida aqui, eu já aviso para vocês, eu vou operar no mercado de gols. Minha entrada aqui para Newcastle e Brighton é mais de 1,5 gols na partida. A gente deve conseguir uma odd ali entre 1,17 a 1,20. Tá muito bom para a gente completar um bilhete. Quem quiser entrar no mercado do ambas marcam, é um pouco mais arriscado, mas também tem valor. De repente você deixar para o ao vivo, ver como é que está o jogo, tem um valor legal. Mas a minha entrada para Newcastle e Brighton é mais de 1,5 gols na partida. Galera, mais um joguinho aqui, agora a gente vai para a Liga Europa, a gente tem semifinal, Bayer Leverkusen contra a Roma. Só para lembrar, no primeiro jogo a Roma venceu por 1-0, né? O jogo foi na Itália, agora o jogo é na Alemanha. E se a gente puxar aqui os últimos 5 jogos do Bayer Leverkusen jogando em casa, venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. O que a gente tem de interessante, em todos esses 5 jogos do Leverkusen em casa, a gente viu mais de 1,5 gols. Então é um time que joga para frente quando joga em casa. A gente tem os jogos com tendências para gols. A Roma jogando fora de casa, em 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu apenas 1. Em 2 desses jogos a gente viu mais de 1,5 gols. E quando essas equipes se enfrentam nos últimos 2 confrontos, que são os únicos que eles tiveram, a gente viu bastante gol. Então, galera, a gente vai fazer o seguinte para essa partida. Quem quiser operar no mercado de resultado, dupla chance para o Bayer Leverkusen, tem um valor legal, jogando em casa, com a torcida apoiando. Eu não vejo o Bayer Leverkusen perdendo essa partida. A Roma provavelmente vai jogar fechado, né, porque já começa vencendo ali o confronto por 1-0. O Leverkusen vai ter que partir para cima para fazer esse gol e com isso pode dar espaço para contra-ataque. A Roma contratando, fazendo 1-0. Aí que o Leverkusen vai ter que se expor ainda mais e o nosso 1,5 bate tranquilo. Então, galera, eu vou operar no mercado de gols para essa partida. O mais de 1,5 gol é interessante, com uma odd ali de 1,40, 1,42, tá muito bom. O menos de 3,5, por se tratar de um time italiano, também tem valor. Eu não vejo saindo uma goleada, talvez um 2-0, um 1-1. A Roma provavelmente vai tentar segurar o jogo. Então a minha entrada para Bayer Leverkusen e Roma é menos de 3,5 gols na partida. Galera, continuando na Liga Europa, na outra semifinal a gente tem o Sevilha e o Juventus. Galera, o Sevilha é simplesmente o rei da Liga Europa, já venceu 11 se eu não me engano. Tá querendo buscar mais uma final, conseguiu empatar o jogo na Itália, que é um resultado excelente contra a Juventus, joga agora em casa, só que o mercado de resultado, galera, o Sevilha é um time muito bom jogando a Liga Europa, mas do outro lado a gente tem um gigante italiano que é a Juventus. Então, para mercado de resultado, é arriscada essa partida, eu vou operar no mercado de gols e eu vou explicar para vocês o porquê. Se a gente olhar aqui os últimos 5 jogos do Sevilha, em 4 deles a gente viu mais de 1,5 gols, né? São 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Se a gente olhar os últimos 5 jogos da Juventus, nos 5 a gente viu mais de 1,5 gols. E se a gente olhar os últimos 5 confrontos entre Juventus e Sevilha, em 3 deles a gente viu mais de 1,5 gols. Então, por se tratar de um confronto eliminatório, que o empate não serve para o time que está jogando em casa, eu acredito num jogo aberto. Vou operar no mais de 1,5 gols. A gente deve conseguir uma odd ali de 1,35 a 1,32. Tá excelente para a gente colocar no bilhete. O mercado de menos de 3,5 também é interessante, por se tratar de um time italiano do outro lado. O time italiano se defende muito bem. Lembrando que o menos de 3,5 a gente pode ver até 3 gols. A nossa entrada está valendo. A partir do 4º gol, que é head para a gente. Eu não vejo saindo 4 gols nesse jogo. No máximo ali um 2-1, um 3-0, que eu já acho até arriscado. Eu vejo essa partida ali 1-1, um 2-1 no máximo. Então eu vou operar no mais de 1,5 gols. Quem quiser ir no dupla chance para o Sevilha, tem um valor também, porque o Sevilha jogando em casa é um time forte, é um time que sabe jogar a Liga Europa, não deve perder para a Juventus. Mas a minha entrada para Sevilha e Juventus é mais de 1,5 gols na partida. Galera, agora a gente vai para a Conference League. A gente tem o AZ contra o West Ham. Jogo de volta. Primeiro jogo o West Ham venceu por 2-1. Agora vamos analisar aqui essa partida. Galera, os últimos 5 jogos do AZ foram 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Em 4 desses 5 jogos a gente viu mais de 1,5 gols. Já do lado do West Ham, nos últimos 5 jogos foram 3 derrotas e 2 vitórias.
em 4 desses 5 jogos a gente também viu mais de 1,5 gols. Então, galera, olhando esse cenário, né, por ser um jogo de volta, o time da casa já começar perdendo, a torcida vai apoiar, o time vai para cima. Saindo o nosso primeiro gol, o segundo gol é bem provável que saia. Então, por isso que eu vou operar no mercado de gols para essa partida. Mais de 1,5 gols é interessante, pagando ali até 1,30, tá excelente para a gente colocar no nosso bilhete. Quem quiser operar no mercado de resultado, apesar de eu não aconselhar, o dupla chance para o AZ, ou até um dupla chance para o West Ham, mas eu já acho arriscado. O conselho que eu dou para vocês é operar no mercado de gols. A minha entrada para AZ e West Ham é mais de 1,5 gols na partida. Galera, e para fechar os nossos jogos aqui dessa quinta-feira, antes da gente começar essa última análise, queria pedir para você, se você ainda não deixou o like no vídeo, pô, é rapidinho, deixa aquele like no vídeo aí pra gente, ajuda demais. Se inscreve aqui no canal também, ativa as notificações para você não perder os vídeos que rolam todo dia, beleza? E o último jogo que a gente tem para analisar aqui, Basel contra Fiorentina. Primeiro jogo, o Basel venceu fora de casa por 2-1. A Fiorentina já sai perdendo, precisa vencer o jogo por 1 gol de diferença para levar para a prorrogação, né? Então vamos analisar aqui, nos últimos 5 jogos do Basel, foram 3 vitórias e 2 derrotas. Em todos eles a gente viu mais de 1,5 gols e em 4 desses 5 jogos a gente viu ambas marcam. No lado da Fiorentina, são 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Em 4 desses 5 jogos a gente viu mais de 1,5 gols. Então, galera, para esse jogo aqui, eu vejo 2 cenários. O Basel deve jogar fechado, a Fiorentina vai partir para cima, porque já sai perdendo no confronto. Então eu vejo um jogo bem aberto para gols, né? Eu vou operar no mais de 1,5 gols, com uma odd ali entre 1,20 a 1,25. Tem valor legal. Por se tratar de time italiano, o menos de 3,5 é sempre interessante também. Tem um valor legal. Mas para essa partida aqui, Basel e Fiorentina, a minha entrada é mais de 1,5 gols na partida. Galera, então é isso. Fechamos nossos jogos aqui dessa quinta-feira. Que seja um dia muito bom pra gente. Vou deixar o nosso bilhete aqui passando no final do vídeo. Antes disso, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue aqui, o Instagram tá passando aqui em cima. Tô sempre lá interagindo com a galera, postando uma entrada ao vivo, alguma notícia de futebol, alguma novidade sobre o mercado de apostas. Tô sempre lá interagindo com vocês. Beleza? Vou deixar o nosso bilhete aqui, que seja um dia muito bom pra gente e até a próxima, galera. Galera, o nosso bilhete de hoje ficou assim. Mais de 1,5 gols na partida entre Newcastle e Brighton. Mais de 1,5 gols na partida entre AZ e West Ham. E mais de 1,5 gols na partida entre Basel e Fiorentina. Totalizando uma odd de 1,73. Boa sorte pra gente. Até a próxima, galera.